Fala galera, aqui é o Gustavo, estamos com mais um Tailgating, hoje para falar do New York Jets, o próximo aniversário do Denver Broncos na temporada da NFL. E aqui para comentar, né, sobre essa partida, sobre o New York Jets, ele, nosso grande David Chiodini. David Chiodini, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Olá, meu amigo Gustavo, olá, nosso querido torcedor do Denver Broncos. Finalmente ganhamos uma, né? Eu falei que esse time ia precisar ser muito diferente para ganhar do Tampa Bay Buccaneers e felizmente ele foi muito diferente. E eu não me importo de estar errado no meu palpite desde que o Denver Broncos vença os jogos. É isso aí, lembrando que eu e a Ana estamos aqui com pé frios da temporada e o nosso querido Vitor, o único vitorioso. Mas vamos lá, né? Só para lembrar, antes da gente começar aqui, esse vídeo é aberto ao público, mas o Mile High Brasil tem muitos conteúdos que são fechados para os seus membros. Então, se você puder, dá uma olhada lá no nosso clube de membros. Temos 3 planos para vocês, Demaryius Thomas, o Peyton Manning e John Elway, cada um com os seus conteúdos e brindes exclusivos. Então, se você puder, dá aquela força para a gente, beleza? Então, vamos lá, Davis. Vamos falar aqui sobre New York Jets e como o Denver Broncos pode se ajustar para vencer essa partida. E a gente vai começar aqui, né, rapidinho com o Injury Report. Só lembrando que o nosso querido inside linebacker Alex Singleton rompeu, né, o ligamento cruzado anterior e foi para Injury Reserve. O safety J.L. Skinner, com problema no tornozelo, não treinou durante toda a semana e não deve jogar. Nate Adkins, com problema no ombro, está treinando limitado, então está questionável para a partida. E Josh Reynolds, que teve um problema no Aquiles, participou normalmente do treino da quinta-feira e deve ir para o jogo, né? Do lado do New York Jets, o offensive lineman Morgan Moses, com problema no joelho, e o linebacker C.J. Mosley, com problema no dedão do pé, não treinaram e não devem jogar. A gente não tem ainda o injury report oficial, mas eles não devem jogar. E o offensive lineman Tyron Smith teve um descanso aí na semana, treinou de forma limitada, mas vai para o jogo. Davis, vamos lá então começar a falar sobre a defesa dos Jets, né, que tem aí como coordenador defensivo o Jeff Ulbrich e como grandemente por trás disso, né, o head coach Robert Saleh, né. Em termos de jogadores, o principal nome é o Sauce Gardner, né, que é o cornerback deles, né, o cornerback um deles, além do outro cornerback, dos outros cornerbacks, né, o DJ Reed, o Michael Carter II, o C.J. Mosley, que não deve jogar, o Quincy Williams, que é o linebacker, e o Quinnen Williams, que é o defensive tackle, junto com o Javon Kinlaw. É uma defesa, né, Davis, que costuma ser muito boa contra o passe. Ano passado foi ali no meio do pelotão, né, contra a corrida, né, às vezes tinha um pouco de problema para tirar os ataques de campo, mas parece que já deu uma melhorada esse ano, né, começou meio devagar e nos últimos jogos deu uma melhorada, né. É um time que tem, sob o comando do Robert Saleh, uma baixa taxa de blitz, né, isso pelo menos eu vi aqui. No blitz defense. No blitz defense, né. E joga bastante aí cover 4. Gira bastante, né? Coberturas de cover 4, cover 3, né? Trabalha ali com as coberturas mais off, que a gente chama, né? Os cornerbacks mais afastados do wide receiver. E isso dá algumas oportunidades, né? É uma defesa que ela consegue gerar pressão rapidamente, né? Mas não com tanta consistência quanto gostaria. E, sem dúvida, sem o C.J. Mosley, o ponto mais frágil é o jogo terrestre. Já era o ponto mais frágil e segue sendo, porque você tem ali essa ausência do Mosley, que é meio que um cérebro no meio dessa defesa, né? Um cara que se aproveita do Quinnen Williams, por exemplo, receber muitas dobras para chegar na linha de scrimmage. A gente viu contra os 49ers na semana 1, esse time sofreu muito. Agora, na semana passada, contra os Patriots, conseguiu estancar isso muito bem. Os Patriots não conseguiram correr, né? Outra oportunidade que essa defesa nos dá são esses passes rápidos, principalmente nas laterais, nos flats, né? Nas flats, essas hook zones e tal. A gente precisa muito trabalhar esses conceitos. Eu gosto muito desses conceitos com 3 jogadores no mesmo lado, para espaçar um pouco a defesa e dar uma leitura rápida para o quarterback, né? Então ele reage a um jogador e toma a decisão. E o Bo Nix fez isso bem contra o
o Tampa Bay Buccaneers, né? Então a gente vai ver isso, deve ver isso acontecendo, porque aí você ataca o flat, né? E o linebacker está se movendo para lá ainda. Ou o cornerback acabou ficando no flat, o espaço entre o cornerback e o safety, e por aí vai. Então, as oportunidades do quick game são importantíssimas. Já que correr com a bola, a gente tem bastante dificuldade. Você acha que tem alguma chance da gente assim, fazer algum ajuste que melhore esse jogo corrido? Porque exatamente o que você falou de atacar ali as flats, né? Foi o que o Bo Nix e o Sean Payton fizeram na última partida, né? Mas correr ainda é um problema para Denver. Tem como ajustar isso? Eu acho que o nosso problema não é ajuste, acho que o nosso problema é técnico, tá? Nosso problema não é estratégico, não é nada, é execução, tá? A gente tem executado mal, essa é a verdade. Vai fazer a dobra, não consegue fazer, vai chegar no segundo nível, não consegue, tá perdendo nos confrontos 1 contra 1 no jogo corrido, não tá conseguindo sustentar, que é uma coisa importante, né? Vou tentar fazer um gesto aqui, meio... Quando você tá sustentando, você tá fazendo isso aqui, né? Você tem que tomar o controle, senão o defensor, ele tá olhando para onde o running back vai, ele sai a lateral. Se você não acompanhar, você vai fazer um holding, né? Então nós não estamos conseguindo sustentar. Quando o defensor está tentando sair, nós não estamos conseguindo acompanhar essa movimentação, então o jogador sai e faz o tackle, né? No segundo nível também nós estamos fazendo um trabalho bem pobre, né? Então, assim, para mim o meu problema não é ajuste, cara. Meu problema é execução. E a gente vai ter um Quinnen Williams ali no meio que exige dobras e tal. Eu sei que os Jets tomaram uma coça pelo chão dos 49ers, tá? Mas o nível do jogo terrestre dos 49ers para o nosso também estão em estratosfera, uma estratosfera 1 e o outro aqui embaixo, né? Então, talvez a gente possa conseguir um pouco mais de resultado, mas assim, eu não tenho motivos para olhar e pensar, não, vamos ter um super jogo corrido. Eu acho que é mais fácil a gente atacar as laterais, esses passes rápidos e ter sucesso dessa forma. Então, provavelmente veremos Bo Nix passar perto de 40 vezes novamente na partida. Exato. Ok. Vamos lá, né? Vamos ver se dá certo. Se a gente conseguir diminuir as distâncias que ele tem que passar, já me agrada. Se a gente não ficar, se a gente conseguir... Não precisamos correr 200 jardas no jogo. Se a gente conseguir colocar o Bo Nix em 2ª para 4, 2ª para 3, que a gente possa ter o play action, que a gente possa ter esse elemento, eu já estou feliz, sabe? Vamos ter uma corrida negativa aqui a colar, mas se a gente conseguir colocar o nosso quarterback em situações melhores, menos óbvias, que é o que vinha acontecendo muito nas 2 primeiras semanas, já me dou por satisfeito. Eu também acho que tem uma questão, né, do nossos screens que estavam sendo mal feitos, então quando tinha um bubble screen, alguma coisa assim para ganhar, para substituir o jogo corrido, a gente também estava tendo jogada negativa, né? Exato. Isso já deu uma melhorada. Às vezes as pessoas overthinking futebol, né? As pessoas querem pensar muito. Muitas vezes não tem nada mais a pensar, é execução, sabe? A execução é ruim. Legal. Beleza, Davis. Então esse é o nosso matchup contra a defesa dos Jets, né? E aí tem a questão do ataque dos Jets, né? Cujo coordenador ofensivo é o nosso saudoso, né? Nathaniel Hackett, né? A torcida de Denver simplesmente adora o coordenador ofensivo dos Jets, né? Teve uma passagem desastrosa como head coach em Denver, né? E o principal nome é o Aaron Rodgers, né? Que está de volta, né? Tem ali um elenco de suporte bastante interessante, com o running back Breece Hall, os wide receivers Garrett Wilson, o Lazard, o Mike Williams e o tight end Tyler Conklin. Não é exatamente um grupo de skill positions brilhante, mas tem peças muito boas, né? E aí tem uma questão, Davis, que eu quero colocar para você, é o seguinte, né? O Aaron Rodgers é muito bom contra blitz. E nós sabemos que o Vance Joseph ama blitz. Como é que nós vamos segurar essa defesa e o que o Vance Joseph precisa fazer? Ele vai precisar se ajustar um pouco ou ele tem que confiar do estilo dele contra o Rodgers? O ideal é ele se ajustar, né? E eu vou dizer uma coisa, o Aaron Rodgers não é o Baker Mayfield, tá? Sem tirar nenhum mérito da nossa defesa, pelo contrário, jogou muito, tá lá no bolso, o Mike Evans tá no bolso do Patrick Surtain, acho que deve estar pesado já, mas o Aaron Rodgers não é o Baker Mayfield. São bichos diferentes, tá? New England resolveu mandar blitz contra ele semana passada, tomou 75% de passes completos, mais de 8 jardas por tentativa e 2 touchdowns, tá? Então, cuidado, o Aaron Rodgers não é o Baker Mayfield.
São coisas muito, muito diferentes, tá? Mas eu não vejo o Vance Joseph reduzindo isso. Ele é um cara que vive pela espada, não tem jeito, cara. Ele vai ser agressivo nesse ponto, e aí me preocupa bastante. Aí eu acho que a gente vai tomar umas tostadas aí perigosas, tá? Eu acho que aí... eu sou muito fã do Aaron Rodgers, cara. Pra mim, o Aaron Rodgers jogando futebol americano é uma das coisas mais bonitas de se ver, né? Então, assim, eu gostaria que ele se ajustasse um pouco. Mas se ele se ajustar, nós temos pass rush para isso? Esse é o meu ponto também, tá? Não. Eu não sei se a gente tem também armas para isso, né? É muito fácil colocar isso na conta do coordenador quando a gente não tem as armas para isso, sabe? Então, eu particularmente prefiro... Acho que a gente vai sofrer um pouco. O que a gente pode tentar é estancar isso, né? Conseguir, principalmente em terceiras descidas, fazer um bom trabalho. Aaron Rodgers, semana passada, contra os Patriots, fez um trabalho primoroso em terceiras descidas, né? Então, assim, não é uma perspectiva que me agrada enfrentar o Aaron Rodgers mandando blitz. E só para a gente finalizar, assim, a gente sabe que o Alex Singleton não é o inside linebacker dos sonhos, mas o que sobrou aí no elenco, né? Tá certo que trouxemos o Zach Cunningham e o Kwon Alexander pro practice squad, mas não talvez seja mais sem time por acaso. Exatamente. Assim, como é que nós vamos resolver? Como é que nós vamos estancar com esse grupo de inside linebackers bem abaixo da média para ser bem, né, bem amigável, né, vamos dizer assim? Vou ser muito franco, acreditar que algum desses caras vai jogar num nível que a gente não viu jogar ainda, tá? A verdade é essa. É isso, cara. Cody Barton, esses caras que chegaram, você não tem muita alternativa, tá? Você vai precisar que um jogador jogue num nível que você não espera, tá? Ainda mais a gente que joga tanto em blitz, que usa tanto esse man-to-man, tá? Você vai colocar um cara desses contra um Tyler Conklin esse final de semana, que também não é a oitava maravilha do mundo, mas é um bom tight end, com o Aaron Rodgers, que é um cara que solta a bola muito rápido. Isso para o defensor é muito problemático, por quê? Porque ele está no movimento contrário ao recebedor, né? Quando o recebedor quebra, você acompanha. Então, você está sempre num movimento atrás. Por muitas vezes você tem uma rota que começa para a direita, vai para a esquerda, então você reage, tá? E quanto mais rápido o quarterback tem esse release, a bola sai da mão dele, mais complicado é. Então, assim, olhando do ponto de vista esquemático, se o Vance Joseph não vai mexer na filosofia dele, até porque aí ele pode comprometer o pass rush, você vai precisar que um cara desse jogue num nível que você não viu ainda. Então, quem tiver vela em casa, vai acendendo, que reza vai ser necessário, né? Mas eu tenho confiança que nós temos chance, né? O jogo fora de casa, mas eu também não acho que é uma missão impossível. E aí eu pergunto para você, para a gente encerrar aqui, Davis, qual é a chave para a vitória? Na verdade, duas perguntas. A chave para a vitória e o seu palpite para Broncos at Jets, domingo às 2h. Parar o Aaron Rodgers nas terceiras descidas, né? E conseguir correr com a bola. Não, vamos melhorar. Parar o Aaron Rodgers nas terceiras descidas, forçá-los a chutar field goals, esse tipo de coisa, e conseguir atacar os flats assim, de uma maneira muito segura, produzindo um pouco depois da recepção. Tá? Acho que produzir depois da recepção vai ser fundamental. A gente ganhou no último jogo que eu falei que a gente ia perder, né, dos Buccaneers. Então eu vou com um palpite aí de, sei lá, 24-14 para os Jets, para a gente vencer e calar minha boca de novo. Que assim seja assim, a calada de boca, né? Não o resultado, né? Eu coloquei a meia. Eu vou sempre apostar contra o Denver Broncos, porque eu sou desse tipo que acredita que deu certo, temos que continuar. Eu, como não deu certo na semana 1, né, que eu estava aqui, eu coloquei uma meia bem grossa dessa vez para ver se esquenta um pouco o pé. Davis, muito obrigado, cara, até a próxima. E valeu. Vamos lá, né? E vocês lembrem-se, né? Curtam o vídeo, compartilhem, e o Mile High Brasil está aí em diversas redes sociais. Então, até a próxima. Fui! Valeu, um abraço e tchau!